eu sou o Thiago Coatti e esse é o Larvas Incendiadas, um podcast de divulgação de estudos de gênero e sexualidade. A cada 15 dias, trazemos um episódio novo, sempre conversando com pesquisadores e pesquisadoras dos mais variados estágios da vida acadêmica para divulgar suas pesquisas. Nessa semana, conversamos com Cristiano Rodrigues, que é doutor em Sociologia pelo IESP da UERJ e professor do Departamento de Ciência Política da UFMG. Nossa conversa foi sobre seu mais novo livro, Afro-Latinos em Movimento, Protesto Negro e Ativismo Institucional no Brasil e na Colômbia. Em seu trabalho, Cristiano analisa e compara as formas de organização, estratégias de ação e relação com o Estado dos movimentos negros do Brasil e da Colômbia, entre as décadas de 1970 e meados de 2010. É um trabalho interessantíssimo e que se distancia de outros por comparar dois casos latino-americanos e por se interessar em analisar as relações entre movimentos sociais, Estado e a produção de conhecimento sobre pessoas negras. Antes de passar para a conversa, temos alguns avisos. Estamos mudando o servidor onde o Larvas é hospedado. Isso pode causar alguns inconvenientes para algumas pessoas nas próximas semanas. Caso você pare de receber a atualização dos nossos episódios, verifique se o seu agregador atualizou para o novo feed. Além disso, estamos sorteando uma cópia do livro assinada pelo Cristiano. Não perde essa oportunidade, descobre mais informações em nossas redes sociais e participe. Fique agora com a nossa conversa. Bom, meu nome é Cristiano Rodrigues e eu sou professor do Departamento de Ciência Política da UFMG. Cris, antes da gente entrar na sua pesquisa propriamente dito, me conta aqui um pouquinho como é que você foi se interessar por esse tema, o que te motivou a pesquisar os movimentos negros? Se eu pudesse resumir um pouco a minha trajetória de pesquisa, ela está basicamente em 3 eixos. Assim, quase tudo que eu faço se orienta por esses 3 eixos. Assim, o primeiro tem a ver com teorias de movimentos sociais. Então, eu comecei inicialmente discutindo teorias de movimentos sociais mais amplamente, que seriam as teorias do processo político, as teorias dos novos movimentos sociais e a mobilização de recursos. Então, isso foi uma coisa que eu fiz por um período. Depois, eu tentei aplicar essas teorias a análises empiricamente orientadas. Então, comecei trabalhando com o ativismo de mulheres negras. Também, por algum momento, fiz em relação a movimentos LGBT. A terceira coisa é um trabalho mais sobre a interação entre movimentos sociais e as arenas político-institucionais, que surgiu mais a partir do estudo com as feministas negras e a sua inserção institucional nos anos 90 e 2000 no Brasil. E aí, quando eu fui para o doutorado, eu me interessei em tentar entender, de maneira mais ampla, se existia algum contexto latino-americano de ativismo negro e sua relação com a política institucional, e também se essas ferramentas analíticas da teoria dos movimentos sociais eram úteis para entender essa interação. Então, eu juntei um pouco esses 3 aspectos da minha formação para tentar entender o que eu estou chamando de ativismo negro institucional na América Latina. Então, já entrando no seu trabalho, conta um pouquinho mais sobre ele, qual que era a sua pergunta de pesquisa? Eu comecei essa pergunta inicialmente assim. Existe uma tendência nos estudos raciais brasileiros de você fazer análises comparadas com os Estados Unidos ou a África do Sul. E qual que é a base de entendimento da maioria desses estudos? É que, à medida em que são casos exemplares, ou seja, a África do Sul, o Brasil e os Estados Unidos, eles existem no universo dos estudos de relações raciais no Ocidente, por assim dizer, como casos paradigmáticos. Os Estados Unidos, porque tem um padrão de segregação muito forte, institucionalizado, numa determinada região do país. No Brasil, porque você teria esse debate sobre o mito da democracia racial, a ideia de que haveria uma harmonia entre 3 grupos étnicos raciais distintos e que você não haveria práticas discricionárias do Estado. E você teria o padrão sul-africano, que seria um padrão de segregação ainda mais extenso do que aquele norte-americano. Quando eu analisava esses estudos, eu comecei a pensar o seguinte: em sendo o Brasil um país latino-americano, será que o nosso padrão de interação racial não é semelhante ao dos nossos vizinhos?
ou dos outros países da América Latina, será que o padrão de processo de escravidão, o processo de colonização, não implicou em processos políticos que sejam semelhantes, ou esses processos foram diferentes? E aí, com base nisso, na época, eu tinha pouco conhecimento sobre outros países da América Latina, e aí fiquei sabendo que a Colômbia era o segundo país da América Latina com maior proporção de população afrodescendente no seu território, e que também era o país que, depois do Brasil, tinha desenvolvido mais longamente políticas voltadas para as comunidades negras locais. E aí eu busquei tentar comparar Brasil e Colômbia e pensar em que medida haveria semelhanças e diferenças entre esses casos, com base em processos de escravidão que seriam semelhantes, o fato de serem países do mesmo subcontinente e de ter resultados políticos que parecem muito promissores para você pensar, ou pareciam, né, no momento em que eu comecei a estudar, processos políticos que pareciam bastante promissores para tentar a integração desses grupos raciais minoritários. E você usa para fazer essa análise duas ferramentas analíticas principais. Esse conceito de oportunidades discursivas e de oportunidades políticas, né? Descreve para a gente um pouquinho sobre eles. A ideia das oportunidades políticas, ele já é um conceito bastante desenvolvido nas teorias institucionais de movimentos sociais, e ele basicamente tende a dizer o seguinte, que você tem momentos em que você tem algum tipo de crise na elite política em relação a um determinado tema, e que esse momento de crise ele abre uma janela de oportunidade para que os movimentos sociais irrompam na cena pública e consigam fazer com que as suas demandas sejam ouvidas pela esfera pública, e aí você consiga uma ação, ou seja, você consiga um impacto mais forte e mais longevo na esfera pública. Uma crítica frequente ao conceito de oportunidades políticas é uma crítica que diz que ele é um conceito top-down, que ele é um conceito que pressupõe que o Estado é aquele quem abre as oportunidades políticas e o movimento social é só aquele sujeito político que se faz ouvir a partir dessa abertura. E aí muitos analistas vieram dizer, ok, mas os movimentos sociais também podem produzir oportunidades políticas. E aí o conceito de oportunidades discursivas é uma dessas tentativas de tentar entender os movimentos sociais ou a ação da sociedade civil como também produzindo oportunidades políticas. E aí qual que é a ideia por trás dele? De que você teria a presença de um discurso favorável ou desfavorável a um determinado ator político é em si um capital a ser mobilizado, um recurso a ser mobilizado em prol de uma oportunidade política. Então, se há um discurso sobre raça, e esse discurso diz, por exemplo, negros são inferiores, negros estão integrados, negros não estão integrados, é um tipo de discurso que o movimento social pode mobilizar a favor da sua demanda, ou mobilizar para demonstrar como, por exemplo, a sociedade está equivocada em relação a esses entendimentos, etc. Então, a minha ideia, a minha hipótese seria a presença conjunta de oportunidades discursivas e oportunidades políticas criaria um impacto mais bem-sucedido do movimento negro na esfera pública institucional. A presença só da oportunidade discursiva, ela faria com que o debate público sobre o tema ocorresse, mas não teria implicações político-institucionais. E apenas a oportunidade política poderia fazer com que houvesse uma cooptação desses movimentos ou dos temas desses movimentos pelo Estado sem que fosse devolvido a eles políticas efetivamente importantes para a população que eles dizem ser representantes. E a sua análise, ela atravessa um período muito longo, né? Ela vai desde ali dos anos 70 até mais ou menos os anos 2010. Vamos então começar a retraçar um pouquinho esse momento inicial ali da sua análise, como é que os movimentos no Brasil e na Colômbia estavam operando. Exatamente. Eu pego, como ponto de partida, eu pego basicamente o período pré-constituinte. Então, no Brasil, você teve a Constituinte de 87, que gerou a alteração constitucional em 88, e no caso da Colômbia, você teve uma alteração constitucional em 1991. São períodos relativamente próximos de alteração constitucional, são alterações diferentes, mas com resultados importantes para a população negra. Então eu pego o período anterior para ver qual é a mobilização negra, qual é o formato do ativismo negro que se desenvolve no Brasil e na Colômbia no período pré-constituinte, e se esse formato de ativismo teve influência no tipo de legislação que foi aprovada nas constituições. Aí, voltando um pouco. No Brasil, você tem uma ação dos movimentos negros que é bastante longeva, né? A gente pode remontá-las mais ou menos ao século XIX com as lutas pró-abolição e depois várias outras. E você tem, no final dos anos 70, o que eu chamaria de a reconstituição do movimento negro. Essa reconstituição se dá em duas bases. Uma é uma luta por igualdade formal
Então, basicamente, essa igualdade formal, ela se orienta por melhor inserção no mercado de trabalho, maiores oportunidades educacionais, direitos de saúde e sexuais e reprodutivos, e também por ampliação da democracia. Nós estamos vivendo um momento de finalização, fim da ditadura, abertura política. Então, esse movimento, ele junta essas duas demandas, né? Demandas por maior igualdade formal e demandas por redemocratização da sociedade. No caso da Colômbia, as mobilizações negras parecem ser menos frequentes do que as brasileiras, com base nos estudos que eu tive acesso, com base na pesquisa de campo que eu realizei. E que uma boa parte das demandas que o movimento negro que emergiu nos anos 70 tinha eram demandas de ordem do direito à terra e ao território. Era uma população vivendo em áreas rurais, basicamente na costa do Pacífico e na costa do Atlântico. Eles dividiam territórios com os indígenas e ali eles tinham relações de solidariedade e apoio mútuo com os indígenas, mas também conflitos. E aí, na medida em que você começa a ter conflitos territoriais, vai se criando uma demanda para a garantia da titulação de terras dessas comunidades negras. Mas, num primeiro momento, essa demanda ela não tinha um cunho racial ou étnico. Ele vai sendo construído na medida em que esse discurso, essa oportunidade discursiva não existia, ou seja, não existia um discurso sobre o negro na sociedade colombiana, né? Aquilo que os antropólogos colombianos chamam de invisibilização da negritude na Colômbia. Então, essa invisibilização fez com que eles não pudessem ter um frame do discurso deles que fosse um frame de natureza étnico-racial. E aí eles vão emulando, aos poucos, o frame dos indígenas, que se entendiam como comunidades autóctones, autônomas, diferenciadas cultural, étnica e linguisticamente da população colombiana como um todo, e vão dizendo que os afrocolombianos também são, de alguma maneira, comunidades que se assemelham às comunidades indígenas nesse aspecto, e que, portanto, eles também poderiam ter acesso aos direitos étnico-territoriais que eram assegurados aos indígenas. Então esse é o resultado que vai dar na Constituição. Quando chega na Constituição dos dois países, no caso do Brasil, você tem uma série de eventos que são chamados o Negro e a Constituinte, começam 2 ou 3 anos antes da Constituinte, em que vão se formulando demandas e reivindicações da comunidade negra para que fossem ser integradas no texto constitucional. No caso da Colômbia, o movimento ainda era muito fragmentado, porque você tinha um movimento de ordem mais campesina, outro movimento que surgia com demandas urbanas raciais, que seria, por exemplo, o caso do movimento Cimarrón, e movimentos que juntavam a demanda étnico-territorial dos indígenas. E aí eles não conseguiram convergir numa pauta de reivindicações comuns para chegar à Constituição. E aí, quando há o processo de Constituição, acaba que no final da preparação do texto, em 1991, é criado um artigo transitório, o artigo transitório 55, AT 55, que acaba incluindo, na última hora, os afrocolombianos, basicamente as comunidades negras do Pacífico colombiano, como possíveis beneficiários de direitos territoriais, desde que, entre 1991 e 1993, eles se reunissem e apresentassem um projeto de legislação a ser incluído na Constituição. Então, a partir dali que você tem a formalização de um movimento afrocolombiano voltado para uma questão muito específica, que é a aprovação do que viria a ser a Lei 70. Então, aqui já tem uma diferença muito grande, que eu acho que eu quero demarcar, que é, no Brasil você tinha isso que eu estou chamando da oportunidade discursiva, né, o discurso sobre o lugar do negro, ele já estava muito demarcado. Você tinha um movimento negro de caráter urbano muito forte, e a luta por igualdade racial era um tema muito importante. No caso da Colômbia, ainda não havia esse discurso, então o movimento foi construindo erraticamente, a partir de diferentes discursos que se contradiziam e que eram conflitivos entre si. Aconteceu uma oportunidade política de última hora dentro da Constituição, e essa oportunidade política de última hora, que deu origem ao AT 55, abriu uma outra janela de oportunidade para que então esse movimento se constituísse em torno de uma reivindicação única. Então esse é o primeiro momento da minha análise, né? Como é que isso chegou? Então, basicamente, eu chego nesse momento a uma conclusão de que uma parte da legislação que entra no texto constitucional brasileiro tem a ver com uma abertura de oportunidade política feita pelo próprio movimento negro brasileiro, e que no caso da Colômbia é o oposto, né? São as relações com o Estado, as relações com os movimentos indígenas, as relações com o fato de a Colômbia ter estabelecido acordos político-comerciais com os Estados Unidos, e o lobby dos congressistas afro-americanos começaram a influenciar de fora para dentro, para que houvesse a construção de um movimento afro-colombiano orientado por reivindicações de caráter étnico-territorial. No caso do Brasil,
Como é que isso procede? Então, em 88, nós temos a aprovação de duas legislações que são importantes. A primeira delas é a lei que criminaliza o racismo, e a segunda é aquela que determina a titulação de terra dos remanescentes de quilombos, que são reivindicações que estavam incluídas entre as muitas outras demandas que o movimento negro tinha a partir dessas reuniões do Negro e a Constituinte. Então revela esse laço que eu estou dizendo, de que o movimento negro brasileiro orientou as legislações que foram sendo construídas. O que não acontece no caso da Colômbia. Exatamente. No caso da Colômbia, você tem o artigo 55 que vai dizer: as comunidades negras que habitam a região da costa do Pacífico terão seus direitos territoriais garantidos se for produzida uma lei posteriormente. Então, são criadas várias organizações do movimento negro entre 91 e 93. São feitas diversas reuniões para desenho dessa Lei 70. A Lei 70, então, ela tem uma lei que tem mais de 60 artigos, mas basicamente ela tenta reproduzir um modelo de legislação feita para os indígenas e utilizar esse modelo de legislação também com as comunidades negras. Quais são basicamente os aspectos ali que são importantes? Então você tem a proposição da titulação coletiva de terras, você tem um mecanismo de consulta prévia das comunidades negras, ou seja, qualquer questão que afetasse essas comunidades deveria antes ter uma consulta prévia a elas, e também houve a criação de distritos eleitorais específicos para comunidades negras, que funcionam da seguinte forma: as comunidades negras têm 2 assentos na Câmara de Deputados, e aí os candidatos são selecionados pelas comunidades negras. Então aquele candidato que uma comunidade negra diz que é negro, ele pode se candidatar para esses assentos. E os indígenas têm direito a um assento no Senado e um assento na Câmara de Deputados. Então foi essa que foi a formação da Lei 70. Outra coisa que é diferente: a Constituição colombiana define o Estado colombiano como um Estado pluriétnico e multicultural. Isso também abre uma gama de oportunidades de integração de grupos sociais minoritários que é muito diferente da do Brasil. E a Colômbia, ela entra um pouco nisso da tradição constitucionalista latino-americana dos anos 90, que é isso que alguns autores chamam de um giro multicultural. E esse giro multicultural, ele é uma abertura de oportunidade política para as comunidades negras. Isso faz com que elas façam o enquadramento dos seus discursos mais próximo desse padrão de comunidades diferenciadas étnica, territorialmente, linguisticamente e culturalmente em relação aos outros colombianos. Aqui já é a distinção mais marcante entre a tradição dos movimentos negros no Brasil e a tradição dos movimentos negros na Colômbia. No Brasil, é a luta pela igualdade formal, um movimento urbano e a sua integração dentro dos espaços de poder e status da sociedade, sobretudo aqueles ligados à educação e ao mercado de trabalho. E no caso da Colômbia, é um movimento de caráter mais rural, com um discurso mais étnico-territorial. Essas seriam as duas diferenças marcantes iniciais, assim, dos dois movimentos. Dessa primeira fase que eu estou analisando. Parece que essa Lei 70 também tem consequências muito paradoxais, de até expulsão das comunidades negras dos seus locais, né? Eu diria que é uma consequência não institucional da lei. A Colômbia, né, é um país muito distinto no Brasil nesse sentido, porque é um país em que o poder executivo ele tem baixo controle territorial sobre o Estado, especialmente as costas, a Amazônia, a parte amazônica do país são partes com baixo controle. Uma outra questão importante é que é um país que esteve em conflito armado por mais ou menos 50 anos dentro do último século. Esse conflito armado, ele tem 3 atores importantes, né? Ele tem o próprio governo, ele tem os paramilitares e ele tem as guerrilhas. E óbvio, e o narcotráfico também é um outro ator importante. Então, quando houve a titulação coletiva de terras, e aqui eu quero fazer uma diferença, porque tem uma diferença entre como foi a titulação coletiva de terras dos afro-colombianos em relação aos indígenas. Os indígenas tinham direito à titulação coletiva de terras, mas eles também tinham autonomia jurídica, administrativa e financeira sobre os seus territórios. Isso permitia com que eles protegessem de maneira mais eficaz os seus próprios territórios do que os afro-colombianos que tiveram apenas direito à titulação coletiva. Os territórios continuaram permanecendo na mão do governo e a titulação coletiva era dada apenas para que eles usufruíssem das terras. Então, quando houve a primeira titulação, que foi em 94, já houve um massacre, em que em um dos territórios houve uma invasão de narcotraficantes, guerrilheiros, centenas de palenqueiros, né, que é o nome que a gente dá para os habitantes dessas comunidades, foram assassinados e outros tantos tiveram que se deslocar forçosamente para grandes centros. E aqui você tem essa consequência não institucional, que é aquela política que foi feita para proteger
os afrocolombianos e garantir o acesso territorial, acabou gerando como um efeito colateral uma dispersão territorial e um empobrecimento dessa população. Então, uma parte da população afrocolombiana começou a migrar para os centros urbanos. Então, hoje em dia, você tem aquela população que era mais rural, ela acabou se tornando mais urbana. Então, você tem maior presença negra hoje em dia em lugares como Cali, Bogotá, Medellín, Cartagena e outros. E aí, ao chegar nesses lugares, você tem uma alteração da dinâmica racial na Colômbia. Qual que é essa alteração? Que sai da demanda étnico-territorial e vem para as demandas de cunho de formalização da igualdade, que se assemelham às do Brasil. Porque, ao chegar nos grandes centros, você tem diferentes grupos, diferentes pessoas que vieram de diferentes palenques, que falam línguas diferentes, que têm histórias diferentes, convivendo conjuntamente. E aí o caráter da discriminação racial começa a aparecer mais fortemente e vira um impeditivo para que essas pessoas consigam alçar a espaços melhores na sociedade. Então, o índice de desemprego é relativamente alto, o acesso ao ensino formal também reduzido, o acesso ao mercado de trabalho, e aí você começa a ter também uma alteração lá para meados dos anos 90, início dos anos 2000, das reivindicações do movimento negro afro-colombiano, que começam a se assemelhar com as proposições que o movimento negro brasileiro já tinha, que eram essas mobilizações por igualdade formal. Isso é um processo grande que você vai mapeando de complexificação, tanto organizacional quanto dos frames, que ocorre ali um pouquinho nesse segundo período da sua análise, correto? Isso, exatamente. Fala um pouquinho mais, então, desse processo e desse momento. Tá, então, quais são os processos, assim? No caso do Brasil, você tem um processo que, a partir da redemocratização, o que vai acontecendo? Você tem a legislação contra crimes de racismo, que é uma legislação que tem efeito reduzido, já que ela passa por diversas alterações. E você tem a legislação de titulação para os remanescentes de quilombo. A parte disso, o que o movimento negro faz? O movimento negro brasileiro, ele começa, ainda nos anos 80, a fazer uma coisa que é tentar revelar a ideia de que o mito da democracia racial é um mito e de que ele não é uma realidade. E de que as experiências vividas por negros e não negros no Brasil são diferentes e elas são marcadas estruturalmente pelo racismo. E aí, com base nisso, o movimento negro brasileiro, ele vai se aproximando, primeiro, dos partidos de centro-esquerda, com os núcleos de negros entre os partidos. Ele vai fazendo lobby institucional junto às organizações internacionais, especialmente a ONU, vai participando fortemente das conferências da ONU nos anos 90, vai se inserindo também nos governos locais, com as instituições participativas que vão surgindo, especialmente nos governos locais de partidos de centro-esquerda a partir dos anos 80. Então você tem a criação de conselhos de comunidade negra em cidades como Belo Horizonte, São Paulo, Rio de Janeiro e outros no Brasil. Você tem a proposição de legislações sobre a história da África e de outras naturezas. E começa também o debate, que vai ser um debate que vai se tornar o debate central no Brasil dos anos 2000 para cá, que é o debate sobre a adoção de ações afirmativas. E na luta contra o mito da democracia racial, maiores estratégias de advocacy institucional e o debate sobre ações afirmativas, você também tem uma ampliação das organizações do movimento negro. E aí você começa a ter os mais diversos tipos de organizações, aquelas de mulheres negras, de juventudes, de quilombolas, e que muitas vezes oscila entre a fragmentação e a diversificação dessas demandas. No caso da Colômbia, a gente tem a criação de redes nacionais. Uma dessas redes muito importantes é o PCN, que é o Processo de Comunidades Negras, que é uma rede que se forma nesse período entre 91 e 93 para a criação da Lei 70 e vai se fortalecendo nos anos seguintes. E se torna a rede mais hegemônica. Mas qual que é o problema do PCN, por exemplo? O problema do PCN é que ele é uma organização voltada para as comunidades negras do Pacífico colombiano. E eu acho que eu não expliquei isso muito bem no início, mas embora as comunidades negras do Pacífico colombiano fossem aquelas que tivessem sido as maiores beneficiárias da Lei 70, eles não são os únicos representantes dos afrocolombianos. Assim. Então você tem participação negra colombiana também na parte andina do país, na Amazônia, na costa atlântica, em áreas urbanas. Então aquelas reivindicações que eram mais voltadas para as comunidades rurais, elas beneficiaram uma parcela da população negra e isso gerou um conflito entre organizações negras de outra natureza. Então o PCN foi muito criticado por ser uma rede de comunidades negras
que beneficiava um tipo específico de afrocolombianos. Mas, enfim, ainda assim, foi uma rede, é uma rede bastante importante até hoje. Porém, com esses eventos, que são os eventos dos deslocamentos forçados, surge uma outra rede que emerge como uma rede muito importante na Colômbia, que é o Afrodesce, que é uma rede de afrocolombianos deslocados. E aí aqui você tem uma alteração também do ponto de vista dos frames dos afrocolombianos, que é, você parte um pouco desse étnico-territorial para os frames daqueles deslocados. Os afrocolombianos deslocados, eles têm reivindicações de uma natureza diferente. Qual seria essa diferença? Primeiro, eles querem o retorno à terra. O retorno à terra é quase sempre muito difícil, porque quando esses territórios são tomados, ou pelo narcotráfico, ou pelos grupos paramilitares, eles acabam virando lugares de plantação de coca, o governo não tem mais acesso a eles. Então, existem dificuldades operacionais e dificuldades do ponto de vista da garantia da segurança individual e coletiva dessas pessoas para que elas possam voltar aos seus territórios. E uma vez que elas estão fora dos seus territórios, elas estão vivendo em situações, muitas vezes, bastante precarizadas. Então, as reivindicações são diferentes daquelas que o PCN defendia. E aí, junto com isso, ou seja, com esse processo da criação de duas redes diferentes, uma que é o PCN e a outra que é a Afrodesce, que seriam as mais importantes hoje em dia ainda na Colômbia, você tem um processo muito importante para ambos os países, o Brasil e a Colômbia, que é o processo de Durban. E esse processo vai alterar profundamente a relação entre o movimento afrocolombiano e o Estado, e o movimento negro brasileiro e o Estado brasileiro. E por que isso é importante? Durban é uma conferência, a terceira conferência contra o racismo, que acontece no final de agosto de 2001, na África do Sul. As conferências contra o racismo da ONU, normalmente elas são conferências que os analistas entendem que não tem muito impacto, para além do impacto discursivo. Por quê? Basicamente porque os Estados Unidos e Israel quase sempre se recusam a participar dessas conferências, porque nelas, normalmente, há alguma moção de repúdio a Israel e a relação de Israel com a Palestina, e aí os Estados Unidos tendem a recusar. Mas, para os países latino-americanos, especialmente o Brasil e a Colômbia, foram posições muito importantes, porque esses países foram com delegações de militantes e delegações de membros do Estado bastante expressivas. No caso do Brasil, o Estado brasileiro assume a vontade de estabelecer legislações para ação afirmativa e reparação. Na Colômbia, é também proposta alguma coisa parecida. No caso dos afro-brasileiros, havia um acordo de que negros brasileiros participam de uma rede afrodiaspórica mundial. Então, sempre que você fala sobre o que é ser negro vivendo na diáspora e quais são as suas implicações, os negros brasileiros apareciam como exemplos importantes, assim como os norte-americanos. No caso dos afrocolombianos, eles eram uma população invisibilizada dentro do país e fora do país também. E isso tinha uma dificuldade para as reivindicações que eles faziam em relação ao Estado. Porque uma prática discursiva comum dos movimentos sociais para poder alcançar a legitimidade estatal é fazer o que eu chamo de uma estratégia triangular. E o que é essa estratégia triangular? Você alcança apoio internacional e, com base nesse apoio internacional, você reverte esse apoio internacional e reivindicação doméstica e alcança apoio doméstico também. Quando os afrocolombianos não eram membros dessa rede, que eu chamo da Rede Internacional Antirracismo, eles não tinham condições de mobilizar recursos, né, esses recursos simbólicos, de apoio internacional para poder aumentar suas reivindicações nacionais. Os brasileiros já tinham. Então, o processo de Durban, ele gera para os afrocolombianos uma integração nessa rede internacional antirracismo e aumenta a sua capacidade de lobby em relação ao Estado colombiano. No caso do Brasil, qual é o efeito principal? O efeito principal é que entra na ordem do debate público a adoção de políticas de ação afirmativa. Acontecem duas coisas importantes no caso brasileiro ali no início dos anos 2000. O primeiro é, você começa a adoção inicial de políticas de ação afirmativa, que começa no estado do Rio de Janeiro. No livro eu me detenho mais detalhadamente em como esse processo aconteceu, quais são os atores inusitados que aparecem, como é que ele não é um processo que é tão formalizado quanto a gente imagina hoje em dia, mas basicamente você tem a proposição de leis de adoção de ação afirmativa, inicialmente no estado do Rio de Janeiro, para as universidades estaduais no Rio de Janeiro. Você também tem a adoção de ações afirmativas no governo federal. O governo Fernando Henrique Cardoso propôs algumas coisas, mas não implementou. E aí, a partir da entrada do governo Lula, você tem uma outra alteração importante, junto com essa, que é também
uma integração institucional de militantes do movimento negro dentro da burocracia estatal, a partir da criação da CEPIR, que virou a instituição federal que mais arregimentou militantes negros para dentro da burocracia estatal. E não só isso, você teve as conferências nacionais de políticas de promoção da igualdade racial. É a partir do governo Lula que você cria essa nomenclatura, né? Política de promoção da igualdade racial, que já estava nos discursos e nas reivindicações dos movimentos negros desde os anos 80, mas ela se fortalece com a chegada do PT no governo central. E isso tem a ver com alguma coisa que eu falei anteriormente também, que é a estratégia adotada pelo movimento negro lá nos anos 80 de se aproximar das legendas de centro-esquerda. Então isso garantiu que o discurso sobre igualdade racial fosse se construindo no interior da legenda, e quando esse governo, ou não, quando um desses partidos chega ao poder, a relação entre as reivindicações negras e a legenda fosse uma relação mais orgânica. E aí ela tivesse alguma vivacidade dentro daqueles governos. No caso da Colômbia, isso não aconteceu dessa maneira, né? Você teve a integração no círculo, nessa rede internacional antirracismo, mas o seu processo de institucionalização ele é anterior, porque ele é um processo de institucionalização que começa a partir da Lei 70, e você tem uma alteração que alguns autores chamam, que é da política étnico-territorial para a política de vitimização. O que eu estou chamando de política de vitimização aqui é isso, o Estado passa a focar as suas ações para aquilo que está relacionado ao processo de deslocamento forçado dos afrocolombianos. Então tem uma alteração no discurso e nas reivindicações do movimento colombiano que, mais uma vez, semelhante ao que aconteceu no início dos anos 90, ou no final dos anos 80, que não é o próprio movimento afrocolombiano quem está conduzindo isso, mas que são situações externas a ele que o obrigam a adequar o seu discurso àquilo que é possível naquele momento. Então, como o deslocamento forçado aconteceu, ele é um efeito colateral da legislação e da falta de controle estatal sobre os seus territórios, ele faz com que o movimento negro tenha que se adequar muito a reivindicar direitos de retorno à terra, ou garantia de igualdade formal para os negros vivendo em situação de deslocamento forçado. Então é essa alteração que acontece um pouco à esteira de Durban. O que eu acho também que tem ainda importante, no caso de Durban, para a Colômbia, tem uma outra alteração significativa, que é o debate sobre ação afirmativa. Ele passa a ocorrer de uma maneira diferente da que ocorria antes. Então, alguns autores vão dizer que o debate sobre titulação coletiva de terras na Colômbia, ele pode ser entendido como um tipo de ação afirmativa, mas que ele é uma ação afirmativa coletiva. E que o modelo de ação afirmativa voltado para o acesso ao ensino superior ou voltado à integração no mercado de trabalho, que seria um modelo brasileiro, norte-americano de ações afirmativas, ele é um modelo de ação afirmativa individual. A partir de Durban, os afrocolombianos começam também a reivindicar um padrão de ação afirmativa semelhante ao brasileiro. E também porque o caso brasileiro vira paradigmático, ou seja, em que você tem uma população grande de afrodescendentes, você tem criação de políticas de cotas, reserva de vagas, e vários tipos de políticas diferentes de ação afirmativa. Ao longo dos anos 2000, em diferentes universidades, com relativo sucesso, e isso outros países começam a se espelhar no caso brasileiro. Então a Colômbia usa tanto Durban quanto o caso brasileiro para dizer, de repente, podemos fazer aqui ações afirmativas semelhantes às que tiveram no Brasil. Até hoje, isso não aconteceu de maneira tão bem sucedida quanto no Brasil, porque o sistema educacional colombiano, né, o sistema de ensino superior colombiano, é muito diferente do Brasil, ele não é público, quer dizer, ele até tem público, mas não público gratuito. Então você não tem um sistema que pudesse ser... É difícil replicar o modelo brasileiro na Colômbia, mas ainda assim, esse outro frame, esse outro discurso da ação afirmativa mais individual, ele ganhou muita força na Colômbia. Por pura curiosidade, já que você percebe esse atravessamento dos frames e também essa influência das políticas brasileiras no movimento e no Estado colombiano, o oposto também é verdade? Tem algum tipo de influência dessas políticas e dos frames colombianos aqui no movimento ou na política pública brasileira? Não, pelo menos até recentemente não. Primeiro porque uma parte do olhar dos ativistas negros brasileiros, tanto para o caso brasileiro quanto internacionalmente, ela observa o Brasil como excepcional no sentido de ser diferente dos outros, assim, um caso atípico, e normalmente se olha para o padrão norte-americano e se tenta replicar alguns formatos de legislações adotadas nos Estados Unidos para o caso brasileiro. Mas poucas vezes se olhou para a América Latina. Inclusive, esse é um dos aspectos interessantes do que eu estou tentando trazer nesse livro, que havia pouquíssimos estudos tentando demonstrar
que há similaridades nesse padrão. Então, mas o oposto existia, ou seja, a Colômbia, ou os afro-colombianos olham para o Brasil à semelhança que o Brasil olha para os Estados Unidos. Mas agora, mais recentemente, voltando um pouco e tentando responder melhor a sua pergunta, mais recentemente, especialmente com as políticas quilombolas, passou-se a olhar mais para a Colômbia. Isso começa mais ou menos por volta de 2010, 2011, assim, tem uma série de eventos do governo federal estudando os palenques, as comunidades negras colombianas e tentando observar se o modelo de titulação coletiva seria adequado para o Brasil. Então isso começou a acontecer mas é tímido. Não é tão forte quanto é da Colômbia para o Brasil. Entendi. Cris, eu acho que a gente deu uma boa cobertura desse período. Tem mais alguma coisa que você sente que faltou? Eu acho que só para finalizar, o que eu acho que é importante, assim, porque aqui a gente fez meio que um mapeamento histórico, e aí uma coisa que é muito importante pensar é quais seriam, por exemplo, as dificuldades ou coisas que ainda o futuro da política, do debate sobre raça e inserção política no Brasil e na Colômbia, que são temas ainda controversos, assim. E eu acho que o principal deles, e eu gostaria de terminar com eles, é um debate sobre a representação política. Aí eu falei que na Colômbia tem a reserva de assentos, mas a reserva de assentos, ela tem resultados que são pouco efetivos para a população afro-colombiana. Por que razão? Como é que você determina quem pode ou não concorrer a esses assentos? Você diz que basta ir num setor do governo federal, eu agora não me recordo o nome, mas existe um setor e você diz, eu sou fulano, representante da comunidade negra X. E como é que uma comunidade negra é declarada uma comunidade negra na Colômbia? Basta simplesmente alguém ir nesse mesmo departamento e dizer isso aqui é uma comunidade negra. Então, é um processo muito aberto às fraudes. Inclusive, na eleição de 94, os dois candidatos eleitos eram dois candidatos brancos que se apresentavam por comunidades negras inexistentes. No caso do Brasil, o sistema político é ainda mais complexo e ele tem sofrido muito com a questão da subrepresentação de negros, especialmente de mulheres negras. E aí uma questão que ainda é um futuro do ativismo negro, que está no horizonte do ativismo negro e que precisa ser resolvido, é como converter uma ação política voltada para a melhoria das condições de vida das pessoas negras, que tem sido bastante bem sucedida em, primeiro, aumentar a consciência das pessoas sobre quem elas são, quais são as suas condições de vida. Segundo, em aumentar o campo de interação com as instituições formais do Estado. Como é que você reverte isso em ganhos políticos institucionais de representação política? E isso parece difícil de resolver. Assim, me parece que no horizonte futuro, assim, mas especialmente nos próximos anos, essa é uma questão sobre a qual os movimentos negros precisam se debruçar, tanto na Colômbia quanto no Brasil, de maneira mais sistemática para tentar ver quais são as soluções de representação política, que seriam as soluções que garantiriam a esses movimentos acesso estatal e benefícios que sejam mais longevos do que os que nós temos assistido agora, que eles são muito dependentes e flutuantes do apoio político e dos partidos que estão no poder ou não naquele momento. Então acaba que você pode ter efeitos regressivos que acontecem logo depois de efeitos progressivos, que é o que a gente tem acompanhado tanto no Brasil quanto na Colômbia com a ascensão dos governos de extrema-direita nos dois países em 2018. Então a representação política é o calcanhar de Aquiles do debate dos movimentos negros daqui por diante. E eu acho que sobre isso a gente não falou tanto antes. Não, claro. Inclusive, obrigado. Acho que ajuda muito a complementar aí um debate interessantíssimo. Cris, pra gente encerrar mesmo, eu sempre abro no final dos episódios um espacinho pra pessoa, se ela quiser contar o que ela tá fazendo agora, o que vem depois dessa pesquisa que ela fez, se quiser também fazer jabá de alguma coisa, de um outro artigo, de um outro livro, de um evento que tá organizando, ou qualquer coisa que tiver interesse, é um espaço seu. Ótimo. Aproveitando o ensejo, a partir da retomada desse estudo que deu origem ao livro, eu também passei a me interessar mais em estudar sobre representação de negras e negros na política. E aí eu estou trabalhando no último ano já, estudando especificamente os mandatos coletivos, que me parecem ser, no caso do Brasil, um modelo de você conseguir romper com as barreiras e as dificuldades de integração de minorias, especialmente mulheres e mulheres negras, dentro do sistema político. Assim. Aí, esse é um estudo que a gente está desenvolvendo, assim, com uns resultados bem interessantes, e que eu acho que logo eu vou querer falar mais a respeito dele. Assim. Sinta-se confortável para quando ele sair, você voltar aqui e conversar com a gente. Acho que é isso, Cris. Agradeço muito e obrigado. Foi um prazer conversar com você. Eu que agradeço. Ótima oportunidade. Espero que tenha conseguido apresentar, assim, ainda que brevemente, de maneira superficial, mas que incite as pessoas a se aprofundarem mais no tema.
Esse foi o Larvas Incendiadas, um podcast de divulgação de estudos de gênero e de sexualidade. Se você gostou desse nosso episódio, manda um feedback no Twitter, no Facebook, no Instagram ou outra rede social. Considere também nos apoiar financeiramente pelo apoia.se/incendiadas. Você pode apoiar com doações mensais a partir de R$1. Como você já deve saber, o Larvas faz parte do portal Desaprender, uma rede que agrega diversos podcasts sobre educação. Não deixe de conferir o nosso portal e os podcasts parceiros. Todos nós estamos disponíveis em todas as principais plataformas de podcast. Compartilhe com amigos e amigas e até o nosso próximo episódio. Portal Desaprender, onde houver certeza que eu leve a dúvida.